Bom dia, João Pinto, e bom dia também os ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para a última edição, no último dia do mês de janeiro, do Mundo em Duas Sintonias, uma parceria entre a Vivência Express News, aqui em Lisboa, e a MFM, com estudos centrais no Nova Vida. É verdade. Desse último dia, aqui numa quarta-feira, para falarmos então de vários aspectos que unem estes dois povos. São vários, né? Esses aspectos passam muito por questões ligadas ao futebol. Há muita gente que ainda ontem aqui alguns sofredores até o último minuto não viram a equipa ganhar, o Porto. Enfim, pronto. Mas vamos lá falar da Operação Lex, em que foram constituídos 11 arguídos, entre eles, diga, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Arbino. É verdade. Esta operação surge, tem como base uma outra, que é a Operação Rota do Atlântico, que tinha como principal arguído José Veiga, e acabou por dar nesta Operação Lex que 150 inspectores da Polícia Judiciária passaram o dia a fazer mais de 30 buscas, cerca de 33 buscas, para ser mais preciso. Fizeram 33 buscas a vários locais. Uma delas foi também a própria residência do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Foram constituídos 11 arguídos, e que estão a ser acusados do crime de corrupção, tráfico de influência e de fraude fiscal. Agora, o juiz Rui Rangel é suspeito, é a principal figura nisso tudo, e é suspeito de 4 crimes de tráfico de influência por alegadamente ter prometido influenciar resultado de processos. Ele está a ser investigado por a alegada prática desses 4 crimes de tráfico de influência e numa investigação que corre termos no Supremo Tribunal de Justiça, sendo juiz desembargador Rui Rangel, nesse caso tem de ser investigado pela secção criminal do Tribunal, que representa a cúpula do Poder Judicial, e ainda suspeito da alegada prática de fraude fiscal, branqueamento de capitais e recebimento indevido de vantagem, apesar de a Procuradoria-Geral da República aqui ter confirmado a existência de suspeitas de crime de corrupção. O Rangel não é para já suspeito deste ilícito criminal. E com ele estão várias pessoas arroladas. Já falei aqui de José Veiga, Fernando Tavares. São cerca de 11 figuras que acabam por estar aqui. O presidente do Benfica é outra personagem desta Operação Lex. Ele foi constituído arguído e sujeito a medida de coação mínima de termo de identidade e residência por suspeita da alegada prática do crime de tráfico de influência. A investigação tem indícios de que Luís Filipe Vieira terá prometido ao juiz Rui Rangel um cargo na futura escola e Universidade de Benfica. E a troco de quê? De acordo com a TVI, Rui Rangel terá prometido usar da sua influência junto dos magistrados do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que tinha em mãos processos fiscais relacionados com uma empresa de Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica. E segundo o Jornal Económico, um deles estava relacionado com uma dívida de IRS superior a 1 milhão de euros. Então, é preciso aqui clarificar aos ouvintes que Luís Filipe Vieira está arguído por um processo que não tem ligação nenhuma ao Benfica, do qual ele é presidente, mas por causa da situação que acabei aqui por descrever. Pois é, são muitas questões que são levantadas, mas também o presidente do Sporting está sob suspeita. O Bruno Carvalho está suspeito, mas aqui já por razões diretamente ligadas ao clube. É que o presidente do Sporting está a ser investigado por eventual recebimento de comissões em transferências de jogadores através de pagamentos feitos via sociedades offshore. E isto está já numa fase bastante avançada. E um dos casos denunciados prende-se com a transferência do japonês Tanaka. Estão em marcha também perícias financeiras para seguir o rastro das transferências e apurar quem é o último beneficiário das mesmas. No fundo, para procurar saber quem ficou com dinheiro. E esta investigação passa pelo levantamento de sigilos bancários em Portugal
e no estrangeiro, através da cooperação judiciária internacional. Isto foi uma denúncia que foi feita em junho por Pereira Cristóvão, um homem que esteve ligado ao Sporting e que foi amigo do próprio presidente Bruno Carvalho e que foi considerada essa denúncia credível. Então, o que se diz aqui é que João Pinheiro, que é empresário de jogadores que esteve registrado na Guiné-Bissau, intitulou-se como representante de Bruno Carvalho perante o agente do japonês Juniya Tanaka e pediu dinheiro para o presidente do Sporting. O jogador foi proposto por 500 mil euros, mas comprado por 750 mil. E este valor seria entregue depois de passar por uma sociedade com base em Cabo Verde, da qual Bruno Carvalho seria sócio. A investigação tenta apurar por onde passou o dinheiro e quem lucrou com este negócio todo. Então, está aqui ele já, Bruno Carvalho, sob suspeita de luvas em transferências. É uma denúncia na qual ele é apontado de ser beneficiário de um total de 250 mil euros através de uma sociedade com sede em Cabo Verde na transferência desse japonês. O que eles dizem que o verdadeiro valor pago terá sido 500 mil euros, mas que aquela coisa dos 750 mil foram os tais 250 que acabaram por ficar numa conta offshore para beneficiar Bruno Carvalho. É isso. Agora, na continuidade, fala-nos dos e-mails do Mário. E-mails do Ministro das Finanças. É que Mário Centeno começou o ano com um período de graça por ter sido eleito, nomeado para o cargo de presidente do Eurogrupo. E agora, há aqui uma denúncia que também está ligada, porque é que eu juntei isso? Porque está ligado também ao futebol. É que centenas de e-mails do Ministro das Finanças e do seu chefe de gabinete foram recolhidos durante buscas realizadas na manhã da passada sexta-feira, dia 26, por agentes da Polícia Judiciária, acompanhados de magistrados judiciais e do Ministério Público. A recolha da chamada prova documental foi confirmada por uma fonte dessa Procuradoria-Geral da República, que confirmou a realização das buscas para a recolha de prova documental no âmbito do inquérito em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O inquérito não tem arguidos constituídos ainda porque está em segredo de justiça, mas o que sabe é que essas buscas estão relacionadas com um pedido de bilhetes feitos pelo Ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a posterior isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, concedida a uma empresa do filho de Luís Filipe Vieira. E o objetivo da diligência foi recolher elementos de prova que permitam perceber se existe algum nexo de causalidade entre o pedido de Mário Centeno para assistir com o filho ao jogo Benfica Futebol Clube de Porto, que foi realizado no dia 1 de abril do ano passado, e a isenção de IMI a uma empresa do filho do presidente do Benfica, o que pode configurar um crime de corrupção ou tráfico de influência. Pois é, portanto, muitos casos, e aí, de facto, o que existe é essa pressão, sobretudo, e a transparência, algo que, por causa do erário, por causa dos cidadãos, dos contribuintes e eleitores, tem-se mesmo que ter uma resposta a todos estes assuntos quando são trazidos à baila. Pois é, João Pinto, o que pode aqui, e muitos ouvintes questionar é, mas o Ministro das Finanças ser obrigado a demitir-se por causa do futebol não cabe na cabeça de ninguém, né? Mas é natural que se goste de futebol. Mas o que as pessoas aqui, grande parte das pessoas, não compreendem é que, usando o privilégio de ser ministro, se peçam bilhetes para o futebol, para ele e para o filho, e que o pedido seja extensivo ao filho. E todos esses pedidos foram feitos pelo Ministério, usando meios e contas de e-mail do gabinete do ministro. O ministro desculpou-se, alegando razões de segurança, para estar sentado na bancada presidencial, dizendo: sou ministro e não podia estar numa bancada, então fiz esse pedido por razões de segurança para estar numa bancada presidencial. Mas também aqui se pode questionar porquê de tanta alarido em torno de uma ida ao futebol. Primeiro, é que Mário Centeno faz parte de um governo que tinha aprovado um código de conduta precisamente por causa de convites para o futebol. Estamos aqui recordados da história dos jogos do Europeu de 2016, em que 3 secretários de Estado receberam convites de empresas, da qual
tinham relação, tinham interesses para irem assistir jogos. E isto depois resultou em quê? Em que, com a pressão e tal coisa, estes 3 secretários de Estado foram, de certa forma, entre aspas, obrigados a pedirem as suas demissões. Então, o segundo é que Mário Centeno, melhor dizendo, ministro das Finanças, está num governo de António Costa, o primeiro-ministro que mudou a lei para casos como esses pudessem ser investigados pelo Ministério Público. Houve um código de conduta que passou a proibir governantes ou membros do executivo de António Costa de aceitarem bilhetes de empresas ou de outras coisas para assistirem a jogos de futebol. E então é esta ligação. Está a ser investigado porque o Ministério Público entende que aqui o nexo, poderá haver aqui um nexo de casualidade com o fato do ministro ter pedido pedido bilhetes para ele e o filho irem à bancada presidencial, assistir um Benfica Futebol Clube de Porto, e também um pedido que o presidente do Benfica tinha feito para isentar a empresa do filho de um imposto de cerca de 1 milhão de euros, facilitar essa situação. Então, se provar que há aqui umas trocas de favores, que muitas vezes acontece, tá, mas veja, João Pinto, aquilo que tu dizias, né? O ministro está nessa polémica toda por ter pedido os bilhetes para o futebol. E isto está a ter... O primeiro-ministro, António Costa, já veio dizer que o ministro não se vai demitir e que ele dá todo o apoio e que isto é um alarido que está-se a tentar criar, mas isso está a fazer, de certa forma, criar alguma moça por parte do Eurogrupo, onde ele é presidente. Alguns colegas europeus já questionaram e pediram explicações a Mário Centeno. Pois é, tem então uma explicação mais alargada. Agora, um grupo em que te incluís, não sei se também faz, estará no Palácio de Belém. Isto é uma iniciativa, e escritores, é chamado de escritores em Belém, escritores no Palácio de Belém, e cada terça-feira junta escritores e alunos no Palácio de Belém. É uma iniciativa do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. São chamados alunos de escolas secundárias e vão para lá. O presidente, quando a sua agenda permite, vai assistindo. E desta vez houve um encontro com o Ricardo Araújo Pereira, durante 2 horas, foi mais longo, com alunos de uma escola secundária, e o presidente assistiu. Marcelo Rebelo de Sousa esteve nas últimas filas, assistiu parte, depois teve de interromper porque tinha uma audiência e regressou também ao local para acompanhar isso. E, acima de tudo, o que Ricardo Araújo Pereira, que é uma das pessoas, um dos 4 elementos dos Gatos Fedorentos, um grupo de humor, e é um homem que também escreve, tem lançado vários livros, e inclusive até alguns textos seus fazem parte do plano de leitura aqui em Portugal. E falou do poder e do valor da palavra. É uma iniciativa interessante que foi lançada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que aproxima os autores dos seus leitores, né? E principalmente os mais novos. E a ideia também é estimular o gosto pela leitura, e não só. Eles estão num palácio presidencial e vão falando sobre várias situações. Eles colocam perguntas aos atores. Há uma interação muito engraçada, e no caso do próprio Ricardo Araújo Pereira, depois foram para os jardins do Palácio e cantaram músicas dos Beatles e outras coisas. O Presidente também participou de toda essa envolvência. Então é uma iniciativa boa. Toda terça-feira há escritores no Palácio de Belém. Nomeadamente a imprensa. A imprensa vai dar destaque quando são escritores mais mediáticos, né? E neste caso foi o Ricardo Araújo Pereira, pelo trabalho, para toda a trajetória. Hoje os Gatos Fedorentos já não funcionam como tal. Ricardo Araújo Pereira, o rap, como é chamado, são as iniciais, tem feito é comentador em vários programas de televisão, escreve e o trabalho. É curioso, João Pinto, que esses Gatos Fedorentos começaram a carreira porque eles é que escreviam textos para Hermano José e depois decidiram então, quando entraram na rota de colisão e quando Hermano José começou também a perder a graça, aqui decidiram eles próprios assumirem os seus textos, e foi então o sucesso que conhecemos. E agora formam o Governo Sombra, não é? Sim, ele faz parte. O Ricardo Araújo, que é um programa da TVI, ele faz parte de um painel de comentadores do chamado do programa Governo Sombra. Aliás, dos 4, ele foi o que acabou por atingir
maior notoriedade, e há o outro que é o José Diogo Quintela, que escreve para o Correio da Manhã e que com um primo abriu então a cadeia da pastelaria portuguesa, né? A padaria portuguesa, melhor dizendo, a padaria portuguesa, que é uma rede de padarias que andam aqui para países padarias, e não só também, snack bars ou cafeitarias, e tudo tem feito um grande sucesso. Foi esse investimento que foram fazendo. Muito bem. Uma pequena pausa, já regressamos. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Muitas pessoas não tão mediáticas assim, como tu escreves aqui nas tuas notas, usava roupas em segunda mão, mas, portanto, era uma daquelas pessoas que detinham um poder financeiro muito grande. Homem ligado à IKEA, Ingvar Kamprad. Pois, João Pinto, só aqui um reparo, a parte nesta coisa de... agora ando também aqui a noticiar que 2 antigos governantes do governo de Sócrates, assim dizendo, estão a ser também investigados por crime de peculato, porque terão gasto cerca de 14 mil euros com cartões de crédito do Estado para comprar jornais e revistas. É mais um processo. Eles usaram cartões de crédito oficiais, né, que tinham direito de dinheiro público, para comprar revistas e jornais. E fala-se mesmo que dentre as revistas há até o caso de revistas porno, né? Então é aqui mais um caso que indigna as pessoas com o facto de governantes terem usado dinheiro público, nesse caso 14 mil euros, para comprarem revistas e jornais. Então é mais uma investigação, estão a ser investigados e acusados de peculato por isso. Mas vamos aqui a este multimilionário. Eu trouxe o caso de Ingvar Kamprad, como tu disseste, que é um homem que morreu, o dono do IKEA, o multimilionário que comprava roupa em segunda mão e que morreu aos 91 anos, que deixou uma fortuna calculada em 50 mil milhões de euros. Ela dava de autocarro, comprava roupa em segunda mão e fez parte do grupo restrito dos 10 mais ricos do mundo. Morreu aos 91 anos na sua casa, na Suécia, e deixou uma fortuna avaliada em cerca de 50 mil milhões de euros aos seus 3 filhos, que estão ligados à marca de mobiliário mais conhecida do mundo, que ele fundou em 1943 no negócio de venda por correspondência e que deu nome ao IKEA. IKEA parte das iniciais do seu nome, Ingvar Kamprad, né? I, K, e depois a quinta onde ele nasceu, Emetrad, e da cidade, Angoniad, são nomes assim suecos, muito complicados. Então vem IKEA, e foi este império todo que ele foi criando. Mas atenção que ele tem 91 anos, ele tinha 91 anos, melhor dizendo, e em 1986 deixou as funções executivas para os seus filhos, em 1986. Deixou para os seus filhos, e o que não impediu dele continuar como um dos homens mais ricos do mundo até 2009, quando ele sai da lista dos milionários. Os seus filhos ficaram então na liderança da cadeia, a controlar tudo e fazendo com cada um dos seus filhos, por exemplo, tem uma fortuna avaliada em 1,2 mil milhões de euros. Ele, quando tinha 88 anos, resolveu regressar à sua casa, a Suécia, onde morreu no passado sábado, rodeado da família. Só em números, é para dizer que este grupo lucrou no ano passado 2,5 mil milhões de euros, e as vendas cresceram 34,1 mil milhões de euros. Tem cerca de 355 lojas espalhadas por 29 países. Portugal tem estabelecimentos do IKEA em Alfragide, Matosinhos, Loures, Braga e Lolé. Tem cerca de 149 mil funcionários que trabalham para o grupo, incluindo estabelecimentos comerciais e a distribuição. 53% são mulheres. Pois é. Fica aqui este exemplo também. Já cá está. E era um homem que não gostava de trabalhar com bancos. A única vez que pediu dinheiro emprestado terá sido 50 euros
o valor de 50 euros para um empréstimo que contraiu nos anos 40 para comprar um valor equivalente a 50 euros, mas foi nos anos 40 para comprar cerca de 500 canetas. Olha. Olha, já está aqui também nas salas de cinema, portanto tem sido elogiado aqui, pelo menos pela classe, pelos profissionais de imprensa, este de Steven Spielberg, The Post. De Post, tem estado aqui a ser falado. Olha aqui, João Pinto. Íamos esquecendo que eu trouxe o exemplo desse multimilionário do IKEA para falar de uma coisa importante. É que ele é o exemplo e tem sido usado mesmo na própria Suécia como um exemplo de uma pessoa que veio de uma quinta, nasceu numa quinta, um indivíduo pobre e que com trabalho, com talento, com engenho e arte criou todo este património. Isto porquê? Porque é importante, é o valor que os pais têm que passar para os filhos, que as coisas se adquirem com trabalho árduo, porque o trabalho dá trabalho também. E é preciso incutir isso, porque, trazendo para a nossa realidade, João Pinto, nós muitas vezes temos meninos que têm tudo de mão beijada e depois vão realizando, porque não valorizam o esforço do trabalho. E também estamos aqui meia culpa, porque a nossa sociedade, infelizmente, não valoriza como devia valorizar o mérito, a excelência, a competência, e nós vivemos também de sentimentos mesquinhos, como a inveja e o bote abaixo, não gostamos de ver os outros a subir, estamos mais preocupados com o sucesso dos outros do que com o nosso próprio fracasso, e que devíamos usar esses exemplos. Depois acontecem situações como um crime que tu e eu sabemos que está a escandalizar a sociedade angolana, do jovem que foi morto por alegados amigos, por causa de situações de ostentação e coisas do resto. Mas agora, vamos para este filme que te recomendo. Eu sei que já está em Luanda, porque o Reginaldo Silva escreveu na sua página que no final de semana foi ver esse filme no Bela Shopping, que passa publicidade. E este filme tem estado aqui a falar, é o The Post, que é Steven Spielberg, nos apresenta aqui mais um filme que oferece um magnífico exercício sobre o conflito entre a razão de Estado e a liberdade de informação. Conta a história de um jornal, nesse caso o Washington Post, que luta contra a administração da América no tempo do presidente Nixon, para publicar um relatório sobre a guerra do Vietnã. E o relatório, que é classificado de secreto, mostra que os decisores políticos ficaram cientes de que a guerra no Vietnã estava perdida, mas não assumiram e continuaram a sacrificar vidas. Então, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos fez prevalecer a liberdade de informação, mas no filme alguém pergunta o que se faria se estivesse em causa, por exemplo, o anúncio de desembarque aliado em França na Segunda Guerra Mundial. E esse tipo de pergunta recorda-nos muitas vezes que a liberdade de informação não é, apesar de tudo, João Pinto, um valor absoluto no Estado de Direito. E muitas vezes pode ser sacrificada, embora só em situações extremas. Não é? Ao contrário de aquilo que pretendia Kant, o dever de dizer a verdade não é restrito e nem será exigível a alguém, por exemplo, que responda com verdade quando há alguém que está a perseguir um maníaco ou alguém está a perseguir as suas vítimas. Mas esse choque entre a razão do Estado e a liberdade de informação, que é muitas vezes sacrificada sem justificação, bastante na maioria das vezes. Muitas vezes em muitos regimes, em muitas ditaduras, a razão do Estado serviu para dissimular várias situações. Vamos olhar para os países da Europa do Leste ou mesmo em muitos países de África e isso serviu para as ditaduras. Em democracia, o segredo de Estado é muitas vezes invocado para servir fins que são estranhos. Então, esse filme levanta muito disso, o segredo de Estado e de justiça, segredo profissional e até religioso, que estão sujeitos à ponderação quando envolvem a liberdade de informação. E os jornalistas, como nós, somos guardiões dessa liberdade e não devemos ser equiparados a magistrados, polícias ou funcionários que violem os seus deveres de sigilo. Mas, em caso de dúvida, penso que é a liberdade que deve prevalecer, em dúvida, para a liberdade de informação. E então é um filme interessante porque levanta isso. O governo de Nixon foi contra a direção desse jornal porque entendeu que não deviam divulgar aquilo que tinha acesso, mas eles entenderam que no superior interesse, porque um governo estava a ocultar informações de uma guerra que já estava perdida e estavam a morrer pessoas. Então há aqui o dever de informação e fazer tudo isso. Informar, João Pinto. É um filme que eu recomendo.
É, sim, senhor, não é? Aliás, tudo aquilo está ligado a esta arte, não é? Porque aqui também a arte funciona. Claro que é sempre recomendável para aquelas pessoas e ter o hábito também de ir ao cinema faz bem. Ainda foi na segunda-feira que estava aqui a falar com Edson Macedo sobre essa história, a importância das pessoas estarem no cinema e tal, em família, etc, etc, que deve ser recuperado. Pois bem. O Edson faz um grande trabalho nisto, a nível da divulgação, da própria da sétima arte e tudo. Mas, João Pinto, esta coisa assim rapidinho também, deste filme, do direito de informação e o sigilo, levanta uma coisa que tem estado a acontecer muito na nossa sociedade. Tem sido comum irem parar para as redes sociais documentos confidenciais, documentos particulares e que muitas vezes não devem ser de conhecimento público e muitas vezes se questiona como é que é essa questão de segredo de Estado, como é que as pessoas violam o sigilo profissional porque no interesse simplesmente de passar e prejudicar. Estamos, por exemplo, lembrados de uma situação ou que se diz que criou até um desconforto entre duas instituições, o caso de um documento que sai de uma Casa Civil da Presidência da República e vai para o Ministério das Relações Exteriores, de uma proposta, né, de redimensionamento das instituições, missões consulares e diplomáticas e que acaba por ser tornado público, porque alguém pega naquilo e vê, pega e põe. Isto, de certa forma, cria várias especulação, cria pressão. Então, as pessoas hoje, nesta onda dessas redes mediáticas, redes sociais, põem tudo e esquecem que podem correr, porque hoje as instituições já se estão a preparar para acompanhar, para apanhar essas situações. E é muito complicado, é preciso também as instituições começarem a fazer muita educação nesse sentido, fazerem pedagogia para os seus funcionários, porque as pessoas muitas vezes violam o sigilo profissional e pode resultar em danos muito graves para as instituições e para as pessoas. Muito bem, um grande abraço então a Armindo Laureano, encontro marcado para sexta-feira. Encontro marcado para sexta-feira, já no mês de fevereiro, e então aqui estamos. Eu recomendo também aos ouvintes para acompanharem as notícias na página da Vivências Press News. Vão ao Vivências Press News e temos lá o site atualizando a informação. Um grande abraço a todos que estiveram na sintonia e um bom início do mês de fevereiro. Muito, muito, muito bem. Vem aí e nós aqui vamos ter, sabes, né? Vamos ter um fim de semana prolongado por conta do 4 de fevereiro. Calha num domingo. Por conta do 4 de fevereiro, é verdade. Também aqui é espetáculo. Depois vamos falar desse 4 de fevereiro aqui. Com certeza há aqui já atividades. Há aqui uma atividade na UCLA, que é uma exposição de 50 artistas angolanos e que contará com a presença da Ministra da Cultura. Ela é esperada esta semana aqui em Portugal. Sim, senhora. Um abraço aí também ao mais novo.